Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Também vai lá no YouTube, se inscreve no canal de São Paulo. Lá no YouTube tem lá a sua página com os programas, a programação do canal de São Paulo para você no YouTube. E, por favor, aproveitando que já está no YouTube, se inscreva no meu canal, no canal do Fred Júnior. A bola não para toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje envolvendo negócios, aplicativos, entre outras coisas. A gente vai conversar um assunto diferente, mas legal para você acompanhar aqui, falando também de esporte no A Bola Não Para. Eu estou aqui com o Sancler de Castro Júnior, ele que é CEO da Mobiauto e vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho na Mobiauto e também um pouquinho da sua história, o que ele pretende, o que a Mobiauto está chegando no mercado. É recente, não é tão tempo assim, mas está fazendo muita coisa já, envolvendo inclusive patrocínio e apoio ao esporte, que é sempre importante. A gente que acompanha o esporte fica muito feliz. Sancler, prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer também estar aqui com vocês, prazer estar com o seu público e prazer estar conversando com você aqui. Legal. Fred. Sancler, vamos contar um pouquinho de você. De onde você é, Sancler? Bom, eu sou de São Paulo mesmo, né? Passei um período aí estudando em Ribeirão Preto, em alguns outros lugares. Eu fiz graduação de economia na USP em Ribeirão, depois eu fiz mestrado e acabei entrando no mercado de autos desde a época da graduação, porque eu comecei já na faculdade, já pensando em mercado de autos? Já, porque eu comecei a trabalhar, na época era na Fináustria, que pertence ao BBA, e depois trabalhei no Itaú e sempre trabalhando no setor automotivo. Depois eu entrei nesse ramo de aplicativo, de venda de automóveis através de sites, né, trabalhando numa outra empresa, e no ano passado resolvi criar uma empresa no setor. É interessante que a gente olha para o setor automotivo, principalmente quando se diz respeito à venda e compra e venda de automóveis. Quando a gente fala de de sites de venda de automóveis, normalmente eles estão atrelados a algum banco. Então, um banco é dono de um site, outro banco é dono de outro site. Que oferece um serviço também de financiamento, por exemplo? Exatamente, que oferece serviço de financiamento. Nós queríamos construir um site de compra e venda de automóveis que fosse voltado única e exclusivamente para gerar realmente uma experiência melhor para o consumidor, sem ter o patrocínio de nenhum banco, sem ter vínculo a nenhum banco. Né? Porque aí você não favorece um banco ou outro, mas sim você tenta entregar a melhor experiência. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha para o cliente. Era essa a nossa ideia. Nós criamos a Mobiauto no ano passado. Estamos com 1 ano de vida. Completamos agora no dia 3 de janeiro. 1 ano de vida. Nós colocamos no ar a plataforma em julho do ano passado. E viemos desde julho até agora trabalhando muito com compra e venda de automóveis, mas olhando muito para o esporte, porque é uma paixão minha, é uma paixão do meu sócio e é uma paixão de todos os brasileiros. Legal. E de esporte, qual modalidade você gosta, Sancler? Eu jogo que joga e que você gosta? Eu jogo basquete, eu jogo tênis, eu jogo futebol, eu jogo voleibol, eu jogo tudo. Mas você joga bem ou joga, eu faço um pouco de tudo? Qual que você joga legal? Que eu jogo legal. Eu jogava futebol legal. Futebol? Futebol. Salão, society? Salão, society, campo, cabeça de área, centroavante. É centroavante? Você era centroavante? Centroavante altão. Os bons? Bonzinho, gol de cabeça, assim, isso? Gol de cabeça, gol de perna direita, perna esquerda. Chegava cara a cara e chutava pra fora, não é perna de pau, não. Às vezes, sinceramente, eu chutava pra fora. Não dá pra falar que era sempre assim. Mas eu adoro futebol, gostava de jogar de centroavante. No início, quando eu era moleque, eu joguei muito de cabeça de área. Teve um período que eu joguei até no gol, só pra você ter uma ideia como eu gostava. Então, você fez o caminho inverso, porque normalmente a pessoa que joga futebol começa lá na frente e vai indo pra trás, né? Se não é bom, vai indo pra trás. Você foi ao contrário. Então, mas aconteceu um negócio super estranho comigo. Eu gostava muito de jogar futebol, eu jogava razoavelmente bem, mas aí eu tinha 13 anos de idade e nessa época, meu pai tinha comprado uma fazenda em Minas e lá na cidade tinha um time da cidade. E tinha um cabeça de área muito bom. Né? O nome dele era Sinésio. Muito bom. E aí falei, não vou conseguir jogar nesse time. E tinha o time da cidade, a cidade inteira parava para assistir os jogos do time, aqueles negócio de interior e tal. Eu falei, eu quero jogar nesse time aqui. Mas eu estava assistindo o jogo, né, eu e meu pai, aí eu vi o cabecear era muito bom, o centroavante muito bom, e o goleiro era mais ou menos. Eu falei, quer saber? Eu vou jogar no gol. E aí eu comecei a treinar nesse time no gol. No gol. E aí eu entrei pro time jogando no gol.
Tá. Aí eu joguei durante 1 ano e pouco lá no time, todos os dias treinava, era incrível o negócio, era bem organizadinho. Então, todos os dias, 6 horas da tarde, 5 e pouco, a gente ia lá, treinava, então. Tinha treino, aí final de semana jogo, porque era Minas, era o esporte da cidade. Que cidade que é? Arinos. Arinos, é. Fica no norte de Minas, muito próximo de Unai, ali, perto de Brasília. Legal. E aí eu joguei nesse time durante 1 ano e pouco que eu fiquei na cidade. Mas aí de lá eu fui para um colégio interno. E no colégio interno? Eu estudei num colégio interno, chama IABC esse colégio, durante 5 anos da minha vida, desde a 7ª série até o 2º grau. Na 8ª série não estudei, mas até o 2º grau inteiro. Hoje em dia é até mais difícil falar em colégio interno, né? É mais difícil. Mas na Meu época... pai, por exemplo, estudou também em colégio interno. Né? Então, como eu morava numa cidade muito pequena no interior, a escola não era muito forte. Tá. E aí meu pai e minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande com a educação nossa. Aí meus pais falaram assim, olha, a gente está aqui no interior, numa cidade que a escola talvez não seja tão forte, você precisa de uma escola um pouco mais forte. Aí eles falaram assim, você quer ir no internato? Eu falei, eu quero. E eu fui para o internato e foi super bom para mim, porque de lá eu consegui me preparar para passar no vestibulares em universidades públicas, né, com tranquilidade, sem fazer cursinho, nada. Então Deus me ajudou muito nesse aspecto e também a escola me ajudou muito. E quando eu estava no internato, lá eu virei centroavante. Ah, é? Aí lá tinha muito esporte, porque o internato tem muito esporte normalmente. Sim. Então lá eu era centroavante, então eu adorava jogar de centroavante, artilheiro de campeonato, essas coisas todas. Então eu adoro futebol, aí lá também tinha basquete, jogava basquete no time de lá. Quando eu fui pra USP, eu joguei na seleção da FEA, na USP. Então, tipo assim, aí no basquete, jogava no futebol também. A USP sempre tradicional, né? Sempre tradicional, sempre... Olimpíadas universitárias, tem jogos universitários. Tem as atléticas lá, tal, esse tipo de coisa, eu sempre joguei muito, ia pros jogos. Aí nessa época eu já trabalhava, né, eu lembro que eu trabalhava já no Itaú e, tipo, os jogos normalmente eles aconteciam num período... Então tem campeonatos também, né? Tem, interno lá no clube do Itaú e tal. Você já fez evento? É bem legal lá também o esporte. Mas na época do Itaú eu já nunca participei de campeonato assim. Tá. Mas na época que eu estava na faculdade, como eu jogava, tinha os jogos, e eles aconteciam num período em que tinha até trabalho ali. Então às vezes eu trabalhava e pegava o carro, saía correndo para ir na cidade que estava tendo Economidas, por exemplo. E chegava lá, jogava, voltava, era maluquice, tanto que eu gostava de esporte. Então eu adorava. E time de futebol? Qual que você torce? Palmeiras. Palmeiras? Eu venho de uma família que tem meu pai santista, meu irmão corintiano e eu palmeirense. Só não tem São Paulino, o resto? São Paulino, na família não tem São Paulino. Assim, mais próximo, né? não tem São Paulino, não tem. E por que você diferenciou? Porque normalmente o filho até segue os passos do pai, né? Então, por incrível que pareça, eu tenho um tio que é irmão da minha mãe, que é palmeirense. É o tio Paulo. E ele era palmeirense, daquele tipo que eu lembro até hoje, na época, um Palmeiras que ficou 16 anos sem ganhar título nenhum. Meu tio colocava o radinho quando tinha jogos do Palmeiras, e aí ele ficava ouvindo. E meu tio ia muito lá para casa, então eu ficava com... Sofria, você ficava com dó do sofrimento do seu tio? Eu sofria junto com meu tio. Então eu participei desse processo de sofrimento do meu tio, até que eu acabei ficando consternado com isso, acabei gostando do Palmeiras em função disso. E meu pai nunca foi muito assim de esporte, agora um pouco mais velho, que ele está curtindo mais zoar com a minha cara quando o Palmeiras perde e tal. Mas na época meu pai não era muito assim tão próximo do esporte. Já meu tio, ele gostava bastante. Então, como meu tio gostava do Palmeiras, eu acabei me tornando palmeirense. Meu irmão se tornou corintiano porque eu era palmeirense e ele queria ser do contra, porque meu irmão sempre foi do contra. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo que eu. E aí ele se tornou corintiano por causa disso, então pra me zoar. Então a rivalidade já ficava em casa. Ficava em casa, era muito legal isso daí. Pô, legal. E é bom saber que você tem esse lado do esporte também, é importante. Agora vamos falar então da Mobiauto. Como que surgiu essa ideia? Primeiramente, você já trabalhava, você já disse, no mercado de automóveis. O que você percebeu? O que você observou? É sempre importante, a gente está falando muito de startups, muito de coisas que estão iniciando. Eu até fazendo um trabalho fora para o Sebrae, e a gente observou muito isso, as pessoas tentando investir, tentando buscar um outro lado, que a gente sabe que não está fácil a vida no país, as pessoas estão buscando outras formas para tentar sobreviver. Sim. E outras ideias interessantes que ajudam não só a ele, mas a outras pessoas. Sim. Queria falar como que surgiu essa ideia. Eu tinha uma carreira super consolidada no Itaú, trabalhei no Itaú durante 17 anos e eu já era diretor de uma das operações do banco na época, que era o iCarros, que ele é... Já era um site voltado... para isso, né? Para troca, para venda de automóveis. Tá. Só que olhando para o mercado, eu olhava, poxa vida, o iCarros pertence ao Itaú. Certo. O Web Motors pertence ao Santander. O Autoline pertence ao Bradesco. O meu carro novo pertence ao Banco Votorantim. Puxa vida, não tem nenhum classificado de automóveis no Brasil com expressão nacional que não pertence nem ao banco. Tá. Eu quero entrar nesse mercado. E com uma vontade de empreender antiga,
eu criei um business plan e falei, puxa vida, eu vou entrar nessa lacuna de mercado. Então essa foi a nossa ideia. Quando nós criamos a Mobiauto, para ser um classificado de automóveis, uma empresa de tecnologia no setor automotivo, onde a gente consiga entregar o máximo de experiência possível para o consumidor, sem ter vínculo com nenhum banco, tá certo? Para realmente a gente pensar única e exclusivamente no consumidor. Tá. Como conseguir entregar a melhor experiência para ele. E nós criamos isso na Mobiauto. E o nosso crescimento, desde que nós criamos a Mobiauto até hoje, nos mostra que de fato estava precisando, sabe? O mercado tinha um espaço para ser preenchido, aberto para ser preenchido, né? E nós olhando um pouco assim, a plataforma foi para o ar em julho do ano passado. E só internet, aplicativo e internet, não tem loja física, algo assim? Só aplicativo e internet. O que acontece? Nós utilizamos as lojas e concessionárias do Brasil inteiro, eles anunciam conosco. Tá. Então eles disponibilizam os carros deles na nossa plataforma, de forma que com isso a gente consegue encontrar o consumidor que queira comprar carro. Onde ele estiver, a gente vai conseguir levar carros para eles. Consegue. Porque como a gente vai ter como nós temos muitos oferta mais anunciantes, próxima no Norte e Nordeste do que no Sudeste, a pessoa fica interessada, há como se fazer negócio. Há como se fazer negócio, porque a gente consegue mostrar os carros que estão próximos da casa dele. Então nós temos clientes, pessoas que acessam o nosso site lá em Rio Branco, lá no Acre. Quando ele acessa o nosso site, nós temos lojas que anunciam conosco ali. Então a gente consegue mostrar muitos carros para ele. Ao invés de ele entrar numa loja, ver 10 carros, entrar numa outra loja, ver 30 carros. Quando ele entra no nosso site, ali em Rio Branco, eu já mostro para ele ali 3, 4 mil carros no perfil que ele quer. Eu mostro a distância que esse carro está da casa dele, porque nós temos uma tecnologia de geolocalização, onde eu localizo onde está a pessoa, localizo onde está o carro e mostro, ó, esse carro está a 3 km da tua casa, esse carro está a 5 km da sua casa. Então ele consegue ter uma sensação de distância, que para ele é muito bom, para saber, imagina, nós estamos aqui em São Paulo, quem está na Zona Norte de São Paulo, às vezes não tem disposição de cruzar a cidade e comprar um carro na Zona Sul. Sim. Então a gente mostra para ele as opções de carros. A Zona Leste é a mesma forma. A Zona Leste é a mesma coisa. Então a gente mostra para eles os carros que estão próximos da casa dele. Legal. E aí, se ele não encontrar próximo da casa dele, ele vai abrir no raio. E ele vai, talvez encontre um pouco mais distante. Mas primeiro ele vê o que está mais próximo da casa dele. Essa tecnologia de geolocalização é super legal. As pessoas estão utilizando muito. Inclusive, até voltando a falar isso do Sebrae, que eu tive contatos até sobre isso. As pessoas, empresas contratando esses serviços de geolocalização para saber aonde montar a empresa, em qual local ele atende as pessoas, o que tem próximo ali, que ele pode até, o serviço dele atender tal empresa ou tal um serviço, algo assim. Então, eu acho bem interessante isso e vem para ajudar, né? Sim. Essa localização para você facilitar o serviço. Para facilitar, porque as pessoas não têm disposição. Imagina, você olha lá na internet uma porção de carro, aí você encontra, puxa, esse carro é super legal, mas puxa, o carro está a 200 km de onde eu estou. Né, o deslocamento que eu terei, o quanto eu vou gastar para chegar até tal lugar para ver o carro. Então, primeiro ver os carros que estão próximos de você e depois vai abrindo raio, até que você encontra o carro que mais lhe atende perto de onde você está. Então, aquela questão... Independente de valor, marca, ano, valor, ano... Se é 0 km, não é? Exatamente. Nós temos carros 0 km, temos carros seminovos. Nós estamos hoje com uma gama de 150 mil carros anunciados na nossa plataforma. 150 mil? 150 mil carros. Você tem ideia de quantos acessos existem? Nós hoje estamos com 2 milhões de acessos de pessoas acessando por mês o nosso site. A tendência nossa, estamos em franco crescimento, começamos com 0 em julho do ano passado. A tendência é terminarmos o ano. Até uma curiosidade, quando começou com 0, qual foi a primeira marca que vocês atingiram? A primeira marca foi 100 mil. 100 mil já? Foi 100 mil. No primeiro mês? No primeiro mês. 100 mil foi super legal, 100 mil comemoramos, hoje estamos com 2 milhões e a tendência é chegar no final do ano acima de 10 milhões de acessos por mês no nosso site. Então esse é o nosso objetivo. Essa é a meta de vocês? Essa é a nossa meta. Então a gente está crescendo bastante durante esse ano. Nós começamos com nenhum cliente, hoje nós estamos com 6.500 lojas ativas com a gente, anunciando com a gente no Brasil inteiro. Então isso é muito legal porque as pessoas, onde quer que elas estiverem, elas vão encontrar um carro. A nossa preocupação era exatamente capilaridade. A gente quer que as pessoas, que não importa onde elas estejam no Brasil, ela encontre o carro perto da casa dela, que seja um carro que lhe atenda. Uma experiência super negativa para um internauta, para alguém que está buscando algum produto, é quando você entra num site e não tem opções de escolha. É super negativo. Sim. Então nós cuidamos para que quando as pessoas entrassem no nosso site, elas teriam várias opções de escolhas de carro para o consumidor escolher.
E aí a gente coloca outros serviços, por exemplo, como que ninguém tem hoje, que nós damos a ficha técnica do carro. Então, quando você encontra um carro, nós temos uma tecnologia que a gente traz todas as informações técnicas do carro. Então, qual que é o motor, qual que é o torque, consumo, tal. Então, você encontra uma gama de informações... Que interessa, né? Para quem interessa quem está comprando o carro, que o ajuda a tomar a decisão de compra, né? Então, a gente está muito preocupado em gerar um conteúdo que seja um conteúdo relevante, um conteúdo que ajude a pessoa a tomar a melhor decisão de compra do automóvel. Legal. Nós estamos conversando aqui com o Sancler de Castro Júnior, ele que é CEO da Mobiauto. Vamos a um intervalo aqui no Bola Não Para, a gente vai voltar para falar exatamente da Mobiauto apoiando o esporte, né? Ele já contou um pouquinho da sua fase artilheira e também da sua paixão pelo esporte, pelo futebol. A gente vai saber um pouco mais da relação dele com o esporte a partir da sua empresa. Já voltamos aqui no A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá e assista o programa Bola Não Para. Toda semana é uma entrevista inédita para você, com direito a reprises na programação. Tem terça, 10 da noite, na quinta às 15h30, sexta, 17h15 e no sábado às 21h30. Hoje, nosso convidado é o Sancler de Castro Júnior, que é CEO na Mobiauto. Sancler já contou um pouquinho no primeiro bloco a paixão pelo esporte, pelo futebol, a fase de artilheiro que ele teve. E está contando da criação do Mobiauto, que é um aplicativo, algo importante para você que pensa em comprar carros. E essa ligação agora da Mobiauto com o futebol, com o esporte. Queria que você falasse um pouquinho essa ligação, o que você vê, o caminho de apoiar, patrocinar eventos esportivos, algo ligado até ao futebol, a seleção brasileira, por exemplo, e o que você vê de retorno quanto a isso, Sancler? Bom, legal. Fred, primeiro ponto, a gente vê o esporte como sendo algo fantástico para a sociedade brasileira, mundial. Através do esporte, a gente consegue tirar muitas crianças de situações, às vezes, bastante difíceis. Então, a gente acredita que tanto o esporte como a educação, e uma coisa não pode estar separada da outra. Acho que para criança fazer esporte, ela tem que atrelar, qualquer tipo de evento tem que estar meio que atrelado à educação. Então, são duas coisas que nós valorizamos muito na Mobiauto. E nós olhamos o esporte dessa forma. Primeiro, por ser uma paixão do brasileiro, o esporte como um todo, todos os esportes. Sim. Alguns gostam de tênis, outros gostam de basquete, outros de futebol. E, enfim, agora, o futebol ele tem um espaço especial no coração do brasileiro. Por nossas origens, porque nós temos aqueles campeões de futebol de terra em várias regiões do país, nos interiores, na periferia e tal, é muito mais fácil jogar futebol, e é o esporte do mundo, o mundo inteiro, o esporte mais popular é o futebol. A Mobiauto, ela olhou foi uma decisão bastante científica, além da paixão pelo futebol. A gente olhou qual que é a gente olhou para o mercado, qual que é o que acontece, no caso, no país, que tem uma intersecção muito grande com o carro, que é o nosso negócio. Né? E o futebol ele tem. Quando a gente olha as pessoas que gostam de carro, ela tem intersecção muito forte com quem gosta de futebol. E até colaborando com o que você está falando, a gente sabe que no mercado, a gente que é do jornalismo esportivo, a gente sabe que o mercado muito é ligado ao futebol, ao esporte, carro, bebida. Sim, e futebol. E futebol. Exatamente. O esporte ligado. Exatamente. Assim, anunciantes procuram normalmente anunciantes ligados a carro, bebida. Aí tem sim apoio estatal, alguma coisa assim de fora, governo, mas normalmente é isso. É isso mesmo. Então, a gente olhou exatamente isso. Então, poxa vida, o futebol, ele tem, o público do futebol é o mesmo público de quem compra carro. Então, a gente quer se comunicar com essas pessoas.
Então a gente chegar mais fácil. Exatamente, chegar mais fácil até eles. E a gente percebeu que o futebol é uma maneira de a gente chegar mais fácil às pessoas que gostam de automóvel. Tem o automobilismo como um todo, a gente também apoia o automobilismo em diferentes frentes. Recentemente nós patrocinamos as 500 milhas da Granja Viana, né? Exato, da Granja Viana. Tinha lá o Rubinho, o Felipe Grandes Massa. nomes do automobilismo participando dessa Exatamente. Então, ou seja, a visibilidade... Super espetacular, foi super bom, foi um evento fantástico para nós também. Então a gente está no futebol e no automobilismo, são coisas que parece que se conversam e falar com as pessoas no futebol é muito legal, porque normalmente quando você vai para o campo, você vai para relaxar, para ver um grande espetáculo, e sai de lá feliz se você ganhar, sai meio triste se você não ganhar, mas é um lugar que as pessoas estão, na nossa opinião, eles estão abertas a entender coisas novas. E a Mobiauto tem uma coisa nova. Sim. Somos uma empresa nova, somos uma empresa que não existia até o ano passado e com uma proposta super nova. Então, nossa ideia é nos mostrarmos no futebol onde as pessoas estão um pouco mais abertas a entenderem coisas novas e assim a Mobiauto aparecer. E tem sido super bom pra gente, sabe, Fred? Porque quando o que a gente tem recebido de feedback, né, das pessoas que, eu vi você lá eu vi a Mobiauto lá no jogo tal, eu vi a Mobiauto Mobiauto na TV, apareceu ali. Exatamente, muito legal. Então, amigos que eu nem tinha contato mais, de repente mandam o WhatsApp, pô, Sancler, eu vi tua empresa lá no jogo do Brasil, eu vi tua empresa lá no jogo do Palmeiras, no jogo do Corinthians, tal, sabe? E a gente fica super feliz, quer dizer que as pessoas estão vendo, sabe? Que as pessoas estão percebendo, então tá valendo muito a pena. E esse ano agora nós somos patrocinadores oficiais do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, somos patrocinadores oficiais porque a gente... Por que não o Paulista, Sancler? O Paulista nós estamos patrocinando alguns jogos. Tá. Nós selecionamos alguns jogos do Campeonato Paulista, a gente está patrocinando alguns jogos do Campeonato Paulista. Será pontual, então? Pontual. São todos os jogos que vão passar, por exemplo, na TV aberta. Todos esses jogos nós somos patrocinadores. Todos. Todos eles. Agora, no Carioca, a gente patrocinou o campeonato inteiro. O fato existe uma relação de custo mais alto no Paulista. Nós somos uma empresa pequena, que estamos ainda aí engatinhando, mas o nosso plano, sim, é em breve poder entrar melhor no Paulista, no Brasileiro, conforme a empresa vai crescendo. O nosso tamanho... Estados. Exatamente. Outros estados, nós olhamos inclusive o Mineiro, nós olhamos inclusive o campeonato do Rio Grande do Sul, né? O Gaúcho, e a gente quer realmente estar em outros estados. E até uma dúvida, Sancler, você observa o momento da federação, porque, por exemplo, se a gente olhar a Federação Paulista, hoje os clubes paulistas estão muito mais fortes que os clubes cariocas. Sim. Apesar de ter o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, sim, a visibilidade do Carioca em função do Flamengo será gigantesca, como sempre foi. Sim. Mas será muito mais até pelo time que está se reforçando mais ainda. Sim. Mas vocês observam isso? Olha, se a gente colocar aqui nesse campeonato, será que vai ser mais interessante? Sim. Pela visibilidade, pelo momento técnico vivido pelas equipes? Vocês pensam em relação a isso também? Sim. Totalmente. Inclusive, a decisão do Carioca no ano passado foi muito em função de como o Flamengo estava despontando. Tá? A gente viu o Flamengo despontando de uma forma diferente, então foi, puxa vida, talvez o Carioca seja uma boa, quando a gente olha custo-benefício. Os campeonatos de São Paulo, os times de São Paulo estão melhores estruturados. Né? Então a gente olha também o Campeonato Paulista em breve de uma forma bastante diferente. Tanto que como a gente não tinha grana para todos os jogos, vamos selecionar alguns? E o da TV aberta, normalmente é o melhor da rodada. Essa é então, a ideia. Isso, pelo menos, você estará no melhor da rodada. Todas as decisões que a gente toma hoje no Mobiauto são científicas. Tá. A gente faz análise, calculamos, tanto a questão quando você falou assim, puxa, se os times estão bem, sim, isso é uma coisa que a gente pesa nas nossas análises, e também os fatores econômicos, audiência, tal, essas coisas todas. Então, a gente tomou decisão, todas as decisões que tomamos foram muito científicas. Uma outra, aproveitando, vou dar um corte em você, vou dar uma de Jô Soares. Imagina. Mas vou dar um corte porque um assunto que está em tona agora, o Flamengo está brigando com a televisão para a transmissão do Campeonato Carioca. O quanto isso atrapalha vocês em relação a isso? Muito, né? Muito. Inclusive, a gente estava discutindo sobre isso sexta-feira e a gente, puxa vida, cara, como é que vai fazer? Vai ter o jogo do Macaé e Flamengo amanhã e não vai ser televisionado para ninguém, e a gente patrocinou, né? Então a gente está super preocupado com isso, a gente torce para que se resolva o mais rápido possível, mas para as marcas, isso é muito ruim em termos de segurança, sabe? Para nós, como empresa, investidor. Exatamente. A gente vai começar a ponderar isso nos próximos
investimentos, sabe? Puxa vida, como é que essa relação da TV está com o time para a gente tomar decisão? Porque nos gera uma insegurança em patrocinar o esporte quando a gente vê uma situação como essa, tá? Porque nós contamos com uma situação, uma cardápio visibilidade. Completo, né? Você não vai num restaurante, o justo prato que você quer, não tem. Né? Não tem, exatamente. É mais ou menos isso, a gente fica um pouco preocupado. Isso é ruim. Não só para a Mobiauto, qualquer investidor, ele fica preocupado. Para o esporte, para o evento, para a torcida, para todo mundo. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo, é muito negativo. É importante que isso se resolva o mais rápido possível, porque para a gente tomar novas decisões de investimento com um pouco mais de segurança, né? Outras modalidades, tem alguma coisa para 2020, além fora o Carioca e pontuais patrocínios, apoio, investimentos no Campeonato Paulista, tem mais alguma coisa? Carioca, Paulista, Brasileiro... Brasileiro também? Brasileiro, Seleção Completo Brasileira. Brasileiro? Não. A gente está selecionando, ainda também. estamos analisando o Campeonato Brasileiro. Seleção Brasileira também. Jogos pontuais? Também pontuais. Eliminatórias ou amistosos? Eliminatórias. Jogos que tem normalmente mais público. Mais público. Jogos fora ou jogos aqui no Brasil? Existem patrocínios de empresas brasileiras quando o Brasil, por exemplo, vai jogar fora nas eliminatórias ou outro amistoso? A gente quer pegar os dois. A gente está analisando os dois. Pré-olímpico também, a gente tem olhado muito pré-olímpico também. A gente acredita muito nas categorias de base. Acho que a gente tem que olhar muito mais para os nossos jovens. Né? E a Olimpíada é um negócio super bacana. A gente está olhando para o pré-olímpico também. E aí a gente também está olhando para outros esportes com um pouco mais de cuidado, mas tipo, a gente gostaria muito de ver o basquete por uma paixão particular minha, que eu gostava de basquete, jogava basquete, né? Gostaria de ver o basquete um pouco mais NBB, forte, por exemplo. NBB e tal, esse tipo de coisa. Então a gente está olhando muito para o esporte e a gente quer realmente mostrar e relacionar, principalmente no futebol, a marca Mobiauto com o futebol. A gente quer relacionar, porque nenhum dos nossos concorrentes hoje se posicionaram no futebol. Nós somos o primeiro do setor de venda de automóveis a se posicionar no futebol. O primeiro. Então a gente quer relacionar o futebol com a Mobiauto. Essa é a nossa ideia no futuro, a gente conseguir que as pessoas pensarem no futebol no Brasil, vão pensar na Mobiauto e o inverso também poder ser verdadeiro. A gente está se caminhando já para o final da entrevista, mas você começa a aparecer e as pessoas começam a te olhar. Clubes já te procuraram? Federações, confederações, para você investir em patrocínio de clube e competição? Vários. Então, muito legal isso daí. Alguns clubes têm nos procurado, né? E a gente está tomando decisões, assim, muito... a gente fala assim, nós estamos pequenininhos ainda, a gente quer crescer bastante. Conforme nós formos crescendo, a gente quer aparecer cada vez mais no futebol, mas a gente está tomando decisões, assim, um step by step, um passo de cada vez, né? Mas temos sido procurados por federações, por clubes e vários clubes, assim. Pedindo, pelo amor de Deus. Até clube que eu não sabia que existia, rapaz. Às vezes tem uns clubes assim que eu nem sabia que existia. Esses dias veio uma pessoa num clube de Santa Catarina falar comigo e falei, nossa, eu não conheço esse clube, olha que eu gosto de futebol, assisto os jogos sempre. Minha noiva, ela fica brava comigo porque eu gosto de assistir futebol mesmo, mas eu gosto. Mas esse time eu não sabia. Eu falei, cara, que time é esse? Eu fui procurar, eu falei, puxa vida, é a primeira divisão lá do catarinense lá. Ah, legal, time bacaninha, tem a cidade bacana. Tal. Então, tipo assim, às vezes surgem até esses times assim que a gente não conhece muito. Mas temos sido procurado e a gente acha super legal. Quer dizer que a gente, eles nos veem como alguém que acredita no esporte. E de fato é assim que é a Mobiauto. A gente acredita mesmo no futebol. Na contribuição que o futebol tem para as famílias, para a vida das crianças, principalmente quando a gente fala das periferias, que são abandonadas. Né? E quando você coloca o futebol lá, você consegue resgatar pessoas, crianças, assim, e para uma vida diferente, melhorar a vida das famílias, esse tipo de coisa. E já no caminho mesmo final do programa, e o público feminino? Que a gente sabe que o futebol feminino está crescendo, o esporte feminino em si, né, as mulheres praticando mais, querendo mais transmissões, cobrando mais até do jornalismo para que se fale mais do esporte feminino. Como que vocês estão vendo esse público específico, que também, em relação a carros, cresceu muito? Cresceu muito. Nossa audiência, quando a gente analisa lá o gênero da nossa audiência, boa parte da nossa audiência hoje já é o público feminino. Para você ter uma ideia, a gente está com 36% da audiência nossa é de mulheres. Então a gente tem que falar com esse público, e o futebol feminino é uma outra vitrine que a gente está olhando bastante também para começar a aparecer no futebol feminino também. Legal. Sinclair, prazer conhecê-lo, sucesso, também. Parabéns aí pela iniciativa, startups, aplicativos, tudo que aparece para melhorar e facilitar a vida das pessoas sempre são bem-vindos, né? Independente de que ramo, que área que seja. Sucesso para você. Obrigado.
Valeu mesmo. É um prazer estar aqui, falar com o seu público, falar com todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Legal. Eu que agradeço a presença do Sancler de Castro Júnior, CEO da Mobiauto, participando aqui do programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, claro, falando de esporte para você. Até a próxima.